o primeiro alvo. Olá, olá, muito bom dia São Paulo, bom dia Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o programa da família. Família é o primeiro alvo, chegando aqui na sua telinha, lembrando que estamos ao vivo agora para todo o Brasil pela Rede TV e também com os nossos amigos ouvintes da nossa rádio. Alô, alô, nossa rádio. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido amigo ouvinte, que Deus te abençoe. Meus amigos, olha, hoje tem programa especial aqui na bancada, a gente traz um casal que vence, que vai nos abençoar aqui. Vamos trazer também um caso de família, um caso bem recorrente dessa pessoa hoje que vai nos enviar uma mensagem de algo que ela tem passado, então fica com a gente até o final, lembrando que a gente está aqui já naquele esquenta para o show da fé e hoje com a volta do missionário R.R. Soares, aqui em 3 horários especiais, ó, não se esqueça, 3 horários especiais aqui no show da fé, no sábado das maravilhas de Deus. Deus tem feito algo lindo, hein? Agora, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, depois às 2 da tarde e também às 18 horas aqui na Avenida São João 791, é no centrão da cidade de São Paulo. Você é o nosso convidado especial, você que é de perto pode estar conosco e você vai poder acompanhar tudo aqui na programação também pela HIT e pela nossa rádio, ok? Glória a Deus, mais uma vez, bom dia para todas as pessoas. Pastor Carlos Silva aqui na bancada conosco, também dando o seu bom dia a todos. Muito bom dia, povo de Deus. Estamos aqui ligados com as coisas do alto, diretamente dos estúdios da HIT São Paulo, mas é para o Brasil, é para o mundo. E aqui é proibido uma notícia. Fica com a gente que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aqui na cidade de São Paulo, na casa dos 23 graus. Deus nos abençoe. É isso aí, o dia tá gostoso aqui em São Paulo hoje. Dia de sol, já 23 graus aí, 8 horas da manhã. Já... Como diz no interior, estralando a mamona. Sabia que a mamona estrala? Não tem muita mamona por aqui não, pelo centro, mas sabia, é pastora, que a mamona estrala quando ela tem muito ela sol racha, sobre assim, ela faz um barulho, ela estrala mesmo. O povo do interior sabe bem, né? E glória a Deus por isso. Meus amigos, olha, deixa eu convidar você para participar conosco, mandando seu bom dia. E hoje, no caso, também, se você conhece alguém que passa pelo que essa pessoa vai passar, manda pra gente sua mensagem, é pelo WhatsApp mais fácil do Brasil, é o 11 3226 1111, repetindo, 11 3226 1111, WhatsApp da nossa rádio aí para você na tela, tá bom? Que Deus abençoe rique e abundantemente. Já vamos anunciar quem o casal que vence que está aqui com a gente hoje. Hoje a gente está aqui com o nosso amigo Pastor Eduardo, eu chamo ele de Pastor Eduardo, né? Vamos chamar o Pastor José Eduardo, mas ele vai contar pra gente esse mistério do nome dele depois. Pastor José Eduardo, nosso pastor de Arthur Alvim, lá da região de Itaquera, aqui com a gente, e também sua digníssima esposa, minha amiga Dora de Lima, empresária de sucesso. Bom dia para vocês. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Que Deus abençoe. Bom dia, pastora. É um prazer estar participando desse programa maravilhoso, né? Família é o primeiro alvo. É importantíssimo. Isso é a base de tudo da sociedade. Obrigada pelo convite. Vocês são maravilhosos. Todos estão convidados a participar desse programa maravilhoso. Obrigada, viu, pastor? Bom dia, pastor Thaís, pastor Carlos. Obrigado pela oportunidade que você nos deu, essa programação que tem sido aí um sucesso, uma bênção. Amém. E vocês que estão nos assistindo, não fiquem de fora, que este assunto é muito importante, que está generalizando aí a população mundial. Então, é muito importante esse debate aqui hoje. Eu sei que vai ser para o crescimento de vocês, no nome de Jesus. É isso aí. Deus tem coisa boa, então, para o povo que vai ficar com a gente até o final. Pastor Eduardo já bem mencionou aqui, já vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Bom, e como é que tá lá, pastor Arthur Alvim? Como é que tá a situação lá? Graças a Deus. Cada dia melhorando. O pessoal pulou carnaval lá? Como é que foi essa história? Foi o carnaval lá fora e o espiritual lá dentro, né, pastor? Foi uma benção ali. Muita busca, né, os domingos. Está sendo ali orações fortes na sexta-feira. E Deus tem feito maravilha, assim, o povo chegando, né, o povo sendo abençoado. Né? A gente está lá também com um propósito que Deus colocou, que é o café da manhã. Isso tinha um efeito muito bom ali no domingo. Café da manhã com o pastor. Então, no domingo e na quarta. Tomando café com o pastor, gostei. Legal, e aí a dica aí, ó. Legal. Abraçou bem a ideia e está assim, todos felizes. Como que é, pastor? É no domingo de manhã? Isso, domingo de manhã, nos 2 cultos da manhã. Domingo de manhã, por quê? O que eu percebi, pastor? Que está unindo o povo. Que legal. O pessoal não tem pressa de ir embora, então assim, está unindo mais a igreja. É antes do culto ou depois? Não, depois do culto. Depois do culto. Primeiro se alimenta da palavra, depois toma o café. Nem só de pão viverá o homem. Que legal, boa ideia. Que bacana, gente. Bom,
Que legal. A gente vai conversar mais com esse casal e compartilhar um pouquinho da experiência deles, assim, do testemunho, que é bonito. Depois a gente vai conhecer um pouquinho desse casal que está aqui com a gente. E glória a Deus por isso. Vamos então, já sem delongas, aí pro caso de hoje. E vamos saber como que a gente pode ajudar essa pessoa. E você vai ver que é interessante, porque esse caso que a gente vai trazer aqui hoje ainda gera muito conflito, muita dúvida, e a gente precisa realmente colocar isso em pauta para a gente poder ajudar as pessoas que estão passando por isso. Então, coloca lá, nosso amigo Rafael Rittmeyer vai trazendo o caso de hoje. Bom dia, meus amigos. Estamos aqui direto dos nossos estúdios para ler as dúvidas dos nossos irmãos de casa. A pergunta de hoje é da Renata Pinho, de Macapá, Amapá. Bom dia, pastores. Decidi buscar ajuda profissional para lidar com minha ansiedade, mas parte da minha família não concorda e diz que só a oração basta. Isso tem me dividido por dentro. Creio em Deus, mas sinto que preciso de apoio além da fé. Estou desobedecendo ou sendo prudente? E aí, cuidar da própria alma. Será que é desobediência ou será que é fé? Prudência, né? Então, vamos lá. Vamos aprender isso aí, né? E aí, deixa eu perguntar para esse casal que está aqui hoje. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito comum. Na verdade, eu tenho já a minha visão sobre esse caso, mas quero saber de vocês. Como ajudar essa pessoa que decidiu buscar por um profissional porque está enfrentando um transtorno da mente, que na verdade é a ansiedade, que é um deles, né? A gente tem depressão, a gente tem ansiedade. A depressão, que é o excesso do passado, a ansiedade, que é o excesso do futuro, né? Então, todo o excesso é um problema. E ela diz que a família não concorda e diz que só a oração basta. Dá pra ver, então, que a casa é da fé, que a família é da fé, o que já é muito bom, meio caminho andado, mas às vezes atrapalha. Será? Ela tá dividida. E aí, como é que a gente pode ajudar essa pessoa? Então, pastor, a gente chega a um certo ponto aí, tipo, que a Renata, né, a própria palavra de Deus, ela diz que lá em Lucas capítulo 11, a própria palavra de Deus diz que se o filho pedir pão, o pai não vai dar pedra. Verdade. Se o filho pedir o peixe, ele não vai dar o escorpião. Então, a Patrícia, ela tinha que começar a cair em si, que a bênção de Deus é que vai fazer a obra completa na vida dela. Né? Os pais estão dando para ela aquilo que é de melhor. Né? O pai não vai desejar aquilo que é de ruim para o filho. Né? Não, eu quero que você só faça isso porque é o nosso prazer. Não, é um prazer que é dos pais, que o prazer do pai é sempre abençoar a vida do filho. Então ela tinha que começar a despertar que o que a gente percebe que está faltando um pouco, pastora, tipo, um pouco de envolvimento. Né? Se vê que ela está meio distante, ela ainda está com o pé, né? Está com o pé no mundo, um pé na igreja. Então ela está dividida no que fazer nesta reação. Porque a gente sabe, claro, que tem o tratamento médico, só que as bênçãos de Deus, ela é permanente. Certo. Não são constantes. O próprio Jeremias 33 disse, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei bênçãos grandes e firmes, não inconstantes. Então, talvez você vai buscar, Patrícia, a Renata, a ajuda do médico, só que talvez fique uma coisa inconstante na sua vida. Você vai ter que estar sempre buscando, tomando remédio. Sendo que Deus, ele tem para você a bênção completa. Certo. Deus, ele quer fazer a obra completa. Então, essa é a direção que os pais estão dando, porque os pais, eles só têm melhor para nós. Claro. Não é, Eu entendi a visão do pastor Eduardo. O pai quer abençoar, né? Quer ensinar que a fé, ela... Exato, a gente não pode colocar, eu acho que nada em cima da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, eu creio que ela é soberana, né? Mas e quando a Bíblia fala sobre cuidar do templo do Espírito Santo, né? Entendeu? Então, aí que a gente entra num... Não, vamos tacar o fogo no parquinho aqui. Vamos lá, Dora, o que você acha aí? Sim, é importante o que o pastor Eduardo falou, né? E é esse entendimento aí da fé, buscar a Deus, se ela tem dúvida é que ela não está firme na fé, mas também a palavra de Deus diz, né, que em Lucas 5:31, que Jesus veio para os que não têm saúde, né, para os pecadores. Então, assim, no meu entendimento é tudo válido e eu acho que é importante buscar a Deus para não ficar nenhuma dúvida, mas é como o pastor Jaime fala, se ela não tem fé o suficiente para estar se livrando... É aí que a gente chega num ponto importante. Desse mal, que ela vá atrás dos médicos, né? E mais que os médicos buscar a palavra de Deus. Mas isso não a impede, para mim, ela não está em pecado se ela for buscar. Porque ela pergunta aí, ela está sendo desobediente
Não. Mas depende, né? Ela tá sendo, porque a questão aqui é que ela tá entrando em conflito com a família. É que a família está na fé. Mas é o que o pastor Eduardo disse, a família não quer o mal. A Exato. família deseja tá o bem. ensinando a usar a fé, que não é errado. Mas também não é errado, né? Se, como a dona Dora comentou, não é errado também buscar uma ajuda. Sim. Entendeu? Porque ela está cuidando do templo do Espírito Santo. Mas é lógico que a fé, como o pastor Eduardo estava dizendo, ela está acima de tudo. Porque a gente tem muitos testemunhos na igreja de pessoas que venceram lutas na parte emocional através da fé, como a gente vai ter também pessoas que procuraram ajuda médica e também venceram. Eu acredito que a cura ela é divina. Entendeu? A maneira que ela vai ocorrer, entendeu? Acho que fisicamente falando pouco importa. A gente prefere que seja pela fé. Mas a cura, através de um tratamento, também é divina. Porque tem gente, eu sempre gosto de explicar assim, ó, vamos supor que a pessoa está enfrentando uma doença A. Eu não vou falar o nome da doença. A doença A. Ela usa a fé e tal e ela não consegue. Entendeu? Ela não conseguiu. Entendeu? Daí ela vai procurar ajuda médica, usou a fé também para procurar ajuda médica e consegue a cura. E tem gente que está passando pela mesma doença A e buscou ajuda médica no mesmo médico, no mesmo tratamento e não conseguiu a cura. Entendeu? Por isso que eu creio que a cura, ela é divina. Ela pode vir através da fé, que a gente prefere, mas ela pode vir através de um tratamento, através de uma cirurgia. E não é pecado a pessoa recorrer ao médico, porque o próprio Senhor Jesus disse na escolinha dele, ó, Mateus 9:12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, ou seja, quem está legal, mas, vírgula, sim, os doentes. Uma pessoa que está doente, não é errado procurar. Porém, eu entendo perfeitamente o que o pastor Eduardo disse, porque o pai não vai querer o mal, o pai quer ensinar a fé. E a gente ensina isso em casa também, não vamos usar fé, vamos orar, porque a palavra de Deus diz, né, em nome do Senhor Jesus. A gente precisa entender, né, que é bem o que o pastor Eduardo disse aqui, por trás de toda a normalidade, a gente sabe que existe a mão do inimigo. Eu sempre ensino as pessoas, João 10:10, o ladrão vem, senão a matar, roubar e destruir. Então, assim, o que está matando a sua paz? Que a ansiedade é quando aquilo vai... Eu acho que, sabe qual é o problema? Eu acho que o maior conflito quando se trata de transtorno da mente é que para usar a fé você também precisa da mente. Sim. Então, assim, é diferente. A gente às vezes fala assim, se você tivesse uma dor no joelho, você ia orar. Eu ia orar. Não foi curado? Não teve fé suficiente para ser curado? Então eu vou no ortopedista, eu vou no médico, eu vou ver como é que tá meu joelho, vou fazer uma ressonância. Mas como é que faz da alma? Você não faz uma ressonância da alma. Você não faz uma ressonância da mente. Então, assim, você faz do cérebro, né? E aí, a gente, né, hoje a ciência explica que até no caso aqui é a ansiedade, mas num cérebro depressivo tá até diferente, mas enfim. Pode falar, pastor. Como a colocação dela, né? Será que eu estou em desobediência? Não, aí não está sendo bem uma desobediência, aí está sendo o quê? Uma ausência de Deus. E entendi, a falta da fé suficiente ali para... uma ausência de Deus. Então, se ela começar a se aproximar mais de Deus, ela vai entender que não vai ser necessário isso. Que você sabe, pastor, que eu fui curada da ansiedade, da depressão, pela fé. E o caminho foi, de fato, a oração. Porém, não era a oração que a gente faz com a mente. Aí que está o segredo, porque a mente de uma pessoa ansiosa ou de uma pessoa depressiva é uma mente doente. É uma mente que ela está adoecida. Então, como que eu fazia a oração? Aí que eu dou um segredo para quem está em casa, que é da fé, porque essa família é da fé, mas ela está enfrentando a ansiedade de uma família que é da fé. Que a pessoa que não é da fé, ela está nas trevas. Então, assim, quando ela encontrar Jesus, aquilo preenche realmente todo o vazio dela, é o que o Senhor mencionou. Vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ela encontra alívio. Mas e quando ela já conhece o alívio e mesmo assim ela tem essa falta, né? E aí, uma desses recursos, né, que você que está aí ouvindo, você que está enfrentando esse mal, poxa, eu sou da fé, mas eu estou enfrentando a ansiedade. A gente vai para uma série de palavras, a gente vai para uma série de recursos. Sua família não está errada no sentido da oração, mas não é a oração comum. Porque você sabe, pastor Eduardo, eu não sei se você já enfrentou esse caso na igreja, pastor Carlos, eu já atendi pessoas que quando ela fala assim, nossa, eu preciso me consagrar, eu preciso orar, isso também já gera ansiedade nela. A ansiedade naquela ânsia de ser santo, a ansiedade para ficar longe do pecado. Então, isso tudo deixa a pessoa ainda, às vezes, pior. Sim. E a gente sabe que aí existe uma investida diabólica nisso aí. A ansiedade por uma bênção urgente, né? Fica aquela... Exatamente. Eu quero agora, eu quero... Ela não está sabendo achar esse equilíbrio dentro da mente dela. Então, uma das coisas que a gente precisa
eu acho que ensinar as pessoas primeiro, ler a Bíblia é importante. Por que ler a Bíblia é importante? É como as pessoas precisam entender que vou explicar por que a sua família não está errada e depois a gente explica por que você não é nem um nem outro, nem é desobediente, nem tão prudente assim. Quando a gente vai no médico, no caso dela, vou procurar uma ajuda profissional. Dependendo do profissional, ele vai anular totalmente a fé. Sim, sem dúvida. Ele vai anular a fé, porque ele estudou para remediar. O que é o profissional da medicina? Ele estudou para ver qual é o melhor remédio para te dar. Ponto. Isso é a profissão da medicina no geral. Aí a gente vai para a medicina em trocentas mil áreas, né? A medicina que vai fazer a parte preventiva, né? Que é, enfim, trocentas mil coisas e tudo mais. Mas a base ele estuda para te dar um remédio, ponto. Isso vou estudar seu problema, vou ver seu corpo, vamos ver qual é o... Mas no caso, ela vai procurar uma ajuda psicológica, ok. Eles vão ensinar você tudo que a Bíblia já ensinou, sabia disso? Na verdade, o psicólogo que estuda a mente, os princípios todos já estão na Bíblia. Sim. Que grandes filósofos já usaram e tantas outras coisas, já está tudo lá. Então, coisas básicas que a pessoa ansiosa, às vezes hoje, no tempo atual, como bem o pastor falou assim, é o mal do século. A ansiedade é o mal do século porque as pessoas estão deixando de fazer as coisas básicas, como bem disse o pastor Carlos, para com o templo do Espírito Santo. A pessoa não caminha mais no sol. Ela não tem um momento de descanso para a mente dela. O descanso dela hoje é o celular, que não é um descanso, isso é um descanso ativo, e não é um descanso ativo. Na verdade, a mente está sendo cheia toda hora de muitas informações. Uma vez eu li num livro que hoje uma criança de 9 anos, ela sabe mais do que um grande rei, por exemplo, Dom Pedro, com seus 30 anos, ela sabe muito mais. Mas, assim, ao mesmo tempo, a mente está ficando cheia de lixo. Então, assim, esse profissional que eu estava, né, da área da mente, ele estava dizendo que cada rolagem que você vai do celular, o seu cérebro está armazenando. Na hora que ele precisar armazenar uma coisa útil, ele não tem espaço. Olha que loucura. Aí a pessoa está sempre cansada, sempre ansiosa, sempre fadigada. É como muitos estão usando pro lado bom e pro lado ruim, né? Como a gente vê os jovens bênção, aí pela né? internet. Celular, a internet é uma bênção. É para ser uma bênção, é para ser nossa aliada, mas está sendo nosso inimigo. Infelizmente. Né? Porque Satanás ganhou campo também nesse plano, né? E, enfim, e como tudo, né? Ele sempre quer ganhar campo. Ele quis ganhar campo no paraíso com Adão e Eva e ganhou. Ele quer, aonde as pessoas que é para... Ele quer causar distração. É. Eu acredito que uma arma que o diabo usa muito é a distração. Claro, A distração claro. vem de várias maneiras. Entendeu? Ocupar o tempo da pessoa de forma errada, não? Exato, exato. Isso tudo gera ansiedade. No fim das contas, a pessoa... Por que a pessoa é ansiosa? Chegou no fim do dia, ela não fez metade do que ela tinha que fazer, ou ela se sente culpada, ou ela se sente fadigada. E aí que tá a X da coisa. A gente precisa... Como que a pessoa hoje vai se livrar dessa ansiedade? Gerenciando melhor o seu tempo. Tudo isso o profissional vai orientar. Coisas básicas que Provérbios já ensina, como andar no sol, contemplar as belezas do Senhor. A ciência vai dizer, olha, você precisa caminhar mais, ver o verde. Pensar naquilo que é edificante. Né? Pensar nas coisas que são do alto. O psicólogo também vai te ensinar, né? Isso. Mas tudo isso, ele profissionalmente falando, ele vai canalizar você para que você pense dessa maneira. E uma das coisas mais importantes sobre mente é conhecer mais de si mesmo. Conhecer o seu calo aperta. Jesus disse, seja o seu sim, sim, o seu não, não. E tudo isso também, né? A pessoa que não sabe dizer não é uma pessoa ansiosa, ela diz sim para tudo. Então, assim, tudo isso já está lá, determinado nas Escrituras. Então, assim, a sua família não está errada, por quê? Se você meditar nas Escrituras e aprender... Não, mas eu tô falando assim de Provérbios de Salomão, eu tô falando das cartas de Paulo às igrejas, né? Eu tô falando dessas que nos dá dicas práticas hoje, do nosso dia atual, né? Que sempre que o mundo é mundo, sempre foi do mesmo jeito. A Bíblia não tá velha, não. É a gente que tá ficando velho. E aí o que acontece? Você medita ali, você se conhece. Eu costumo dizer, meus amigos, que quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente se conhece. Sim. Porque se a gente conhece o Criador, a gente conhece a criatura. Porque ele já mencionou tudo sobre a criatura lá. Então, assim, primeira coisa, se conhecer mais. Então, pode até ir no profissional, mas eu não estou falando nem de fé agora, eu não estou falando nem de oração da fé. Você ir lá, meu Deus, que essa ansiedade saia da minha vida em nome de Jesus. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você fazer o básico. A leitura da Bíblia e a oração, se você que está aí me assistindo e me ouvindo ainda não tem o batismo com o Espírito Santo, isso vai fazer toda a diferença. Se você não tem, busque por ele. A Bíblia diz que quem busca encontra, quem pede recebe.
Busque, vá nas reuniões da igreja, da sua igreja pentecostal, busque pelo batismo com o Espírito Santo. Por quê? Quando nós oramos em línguas, quando nós oramos em mistérios, quando nós oramos através do Espírito, a nossa mente não ora. Nós oramos em Espírito. Então, é como se você estivesse orando, mas dando um descanso para a mente. Sim. Quando você ora em Espírito, a Bíblia diz que você intercede por si mesmo. Então, assim, Edifica-se a si mesmo. Exatamente. Você está edificando a si mesmo. Então, às vezes, você vai pensar assim, mas ninguém vai orar por mim, porque ninguém entende o que eu estou passando. Quando, por exemplo, a pessoa tem crises de ansiedade... Um fogo no parquinho aqui, é o tema que você gosta. Só não incendi aí. Mas, e cuidar do templo do Espírito Santo? Então, exatamente, não é? Ela está preocupada que ela está na desobediência se ela procurar ajuda, que eu acho que não é errado procurar ajuda médica. Porque eu acho que não é errado, mas eu acho que tem que fazer o primeiro básico. Como é que você vai cuidar do seu físico se você não procurar uma academia, uma orientação de um profissional? Que a gente sempre defende, eu estou na academia, estou cuidando do templo do Espírito Santo. Mas por que a pessoa não pode procurar ajuda com uma pessoa da área, sendo que ela também está cuidando do templo do Espírito Santo quando ela procura ajuda, entendeu? Aí que porque a dúvida dela... Por que uma pessoa vai para academia? Para cuidar do corpo. Por quê? Porque ela não quer ficar doente, porque ela não quer tomar o remédio. Ou seja, ela está fazendo o primeiro, ela está fazendo o básico para não entrar num remédio. É errado ela procurar uma... Não, ela não... É o que eu estou falando, não é errado. Eu estou pensando que ela está aqui na minha frente, entendeu? Estou desobedecendo ou sendo prudente? Entendeu? Eu não acredito que ela esteja desobedecendo pelo fato de ela ver que ela não conseguiu através da fé. Mas aí que tá, ela vai ficar, e se ela não consegue, ela vai ficar com aquela tristeza, aquela ansiedade para sempre? Não, claro que não. Aí que passa. Mas a gente está ensinando passo a passo aqui, ó. Então, por exemplo, ela está sendo desobediente de cuidar de si mesmo? Isso, não está sendo. Isso. Porque a sua alma, você que está aqui me ouvindo agora, a sua alma é tão importante quanto a alma dos demais. Principalmente a gente que é pastor. A gente cuida muito dos outros, mas a nossa alma para Deus é tão importante quanto a dos outros. Sabe por quê, pastor? Porque durante um bom período na fé, as pessoas elas eram ensinadas que procurar o médico era um pecado, era um erro, entendeu? Então tinha gente que morria porque parava de tomar o medicamento. Sim, é verdade, infelizmente. Eu tive uma experiência, assim, no começo da minha conversão, que eu fui fazer o velório de uma senhora e junto com o meu pastor, e o filho dela também era da igreja, ele chegou para o meu pastor, eu estava recém-convertido, devia ter 2 meses de conversão. Mas eu estava lá do ladinho do meu pastor ouvindo. Ele falou, pastor... O meu pastor perguntou a ele, o que aconteceu? Eu falei, pastor, ela colocou na cabeça que ela não precisava usar mais remédio. E ela parou de tomar o remédio para o coração, morreu. Eu nunca esqueço disso. Então, isso aí para mim foi muito chocante, sabe? Eu estava começando, eu falei, poxa, mas calma aí, o negócio da cura, como é que faz? Então, tanto é que na sexta-feira eu sempre deixo bem claro, a autoridade para falar para você parar com o medicamento é o médico. Eu não sou médico, eu sou pastor. Então, se você tem fé para parar de tomar remédio, por que você não tem fé de procurar o médico e repetir os seus exames? Eu sempre coloco essa questão na cabeça das pessoas, né? Então, por isso que eu falei, cuidar do templo do Espírito Santo. Não é cuidar também da mente? Claro, quando você vê que só certeza. A fé não é suficiente, entendeu? Então, por isso que eu estou aqui pensando que ela está na minha frente. Eu estou pensando que ela é minha ovelha, eu estou ensinando ela da maneira que eu ensinaria. É lógico que a gente vai, por isso que eu não tiro a razão dos pais. Porque o pastor, primeiro a gente ensina o quê? Não, em nome de Jesus, vamos resistir a esse mal. Vamos fazer aqui um propósito, 7 semanas. Eu sempre convido o povo, quando está enfrentando depressão na minha igreja, a fazer um propósito de 7 semanas. Não, 7 sextas, você vai vir, eu vou colocar, a gente vai concordar em oração. E, graças a Deus, eu já colhi muitos testemunhos assim, de pessoas que venceram nesse propósito. Recentemente foi o pai de uma irmã lá em Jundiaí, entendeu? Que passou por isso, de repente ela está até assistindo. E ela trouxe o pai, eu fiz um propósito de 7 sextas. E ele foi fiel, 7. E ele foi, antes de chegar, né, na 7ª, ele já estava livre, sorrindo, e agradeceu a Deus, né? Por isso que eu estou falando, não é errado, é lógico que o pai não está errado, a família, de incentivar a usar a fé, mas ela já usou, parece aqui, né? Ela já usou, já tentou, não conseguiu. Ela agora está com mais essa condenação. Será que é pecado? Será que eu estou no erro? Você vê que o diabo ele é sujo, entendeu? O que eu... Quer falar, pastor? Se vocês quiserem falar, eu estou aqui falando, vocês entendem. Eu fico a direção que a senhora deu, né? Que é sobre, no caso, como o pastor disse, que é o problema do coração. Que aí é casos e casos, né? Eu acho. Vê que o caso dela já é mais pro lado espiritual que a mente. Uma mente não tem como tratar pelo médico. Ele vai dar... Já seria um espiritual, porque aí vai do caso e caso, né? Ele vai dar o recurso... Não, mas o psicólogo, ele é o profissional que cuida da mente.
Ele vai dar Ele recursos. não é médico, mas ele é o profissional que cuida da mente. Ele vai dar os recursos psicológicos ali para cuidar da mente. E que bom. Então, assim, né, a gente eu vou juntar o que os pastores falaram aqui, junto com o que o pastor Carlos também disse. A medicina vai te ajudar? Vai te ajudar. Com certeza, né? Eles estudaram para isso, vão estar lá. Jesus falou, né? Tem horas que a medicina vai ter limitações, ok, tudo bem, assim como, né? Tudo bem. Mas o que desculpa, pastora, como a senhora disse sobre a medicina, né? Ela acaba se voltando para a palavra. Eles são submissos à palavra. E o que acontece? Ela chegando lá, ela já conhece a palavra, ela tem um ensinamento, ela pode se decepcionar com a medicina, como a senhora disse. Que eles podem anular a fé dela. E ela sabe que a fé em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar. Eu acho que talvez esse seja o maior conflito, então, dela, né? Sim. Também. No fim das contas, eu acho que é isso, A preocupação da família também, né? Então, e a questão de ansiedade é como o pastor Eduardo falou e a senhora falou, o pastor Carlos, falta realmente de estar ali meditando da palavra, aprendendo da palavra. Quando o pastor Carlos fala aí dessa campanha que ele faz de 7 semanas. Isso. Dando esse... Isso não é negligenciar a fé. Não. Eu acho que é essa a preocupação da família. Será que a partir do momento que ela for, ela vai negligenciar a fé? Não, mas também como eu vejo que o pastor Carlos fala, digamos, ela não está tendo fé o suficiente. Assim, no meu entendimento, Renata, é importante que você vá, já que tua fé não está ali resolvendo a situação, é bom que você vá. E chegando lá, você vai ver que... Vai julgar. Ela vai julgar e vai decidir que com Jesus ela vai encontrar a cura, a libertação e vai sair dali decepcionada, talvez com a medicina, que não é a medicina que vai trazer a cura para ela, o que vai trazer é Jesus. A medicina vai auxiliá-la, aconselhar, olha, isso aqui não está certo, e anular a fé, como a senhora disse. E ela, conhecendo a fé, ela pode fazer uso e se posicionar até em outras áreas da vida dela. Da vida dela, e geralmente se posiciona. Tendo o caso que o pastor Carlos colocou das 7 semanas, eu tive um caso assim recente, lá quando eu cheguei em Arthur Alvim, uma irmã lá que a mãe começou a levar ela se manifestava todo o culto. Olha só. Entendeu? Que com ansiedade, aquela coisa toda, eu falei, pera, vamos fazer um propósito, 7 semanas. Certo. Quando foi ali, sempre um dia estava se manifestando, quando foi na 4ª semana já parou de se manifestar com o demônio, depois na penúltima unção, eu fui na casa dela, o que era? Era ansiedade por causa do esposo que deixou ela. Ela estava ansiosa, não conseguia perdoar. Esse era o gatilho, né? Não conseguia o gatilho perdoar, que gerou a de forma ansiedade foi a perdoa. separação. Eu não aceito o que ele fez, ele me deixar, estar com outra. Então, juntou aquela ansiedade junto com ressentimento, com mágoa. As crises, né? Entendeu? E com isso, na 7ª unção, ela foi abençoada, parou de se manifestar. Bonito, né? É muito maravilhoso. Jesus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Então, assim, no resumo da ópera aqui... A família não está errada em incentivar a usar a fé. Errada. E, assim, você que está me assistindo, você que é da fé, você tem que fazer o básico, gente. É aquela coisa, a pessoa é aquela coisa que a gente vê hoje, a pessoa quer um remédio para dormir. Mas ela não faz o básico, ela não desliga o celular 8 horas da noite, ela não desliga a televisão, ela fica na pilha. Ela vai deitar, ela tá agitada, ela prefere dizer pro médico que tá com insônia, mas ela não faz o básico. Queria o pastor Carlos falar, por que a pessoa vai pra academia? Tem gente que prefere não ir pra academia e prefere buscar um outro remédio, um outro recurso para poder chegar, falar, olha, realmente, um exemplo, né? Volta tudo em torno conseguindo. Volta tudo em torno da ansiedade, né? A pessoa não tem paciência para chegar ao resultado da maneira... Exatamente. Então, está ao alcance faz o básico. O que é o básico de quem tem fé? Leitura da Bíblia. Mas não assim, nossa, eu preciso ser curado. Leia. Busque a presença do abençoador, que a bênção vem. A pessoa lê a Bíblia para ter bênção. Não. Você tem que buscar pela presença do abençoador. Aí você lê, fala, olha que bonito, eu vou começar a agir assim. Aí você começa a mudar. Naturalmente, você não vai mudar. Aí você vai começar a ver, porque... A medicina, a ciência existe, na verdade, para estudar os feitos do Senhor, né? Sim. Então, isso é que a pessoa precisa entender. Ela lendo, ou seja, se for ver, ela é inferior a tudo. E ela lendo, ela vai descobrir o que ela tem direito na Bíblia, né? Então, ela vai lá ler. Exatamente. Poxa, mas calma aí, eu já fui sarada pelas pisaduras. Daí ela começa a questionar, mas calma aí. Aí ela usa aquilo como remédio. Exatamente. Como diz também, né? Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer. Então, assim, eu entendo completamente, mas você não está sendo
O que é ser imprudente? Você falou assim, estou sendo prudente ao cuidar de mim? Você cuidar de si é uma prudência, é muito prudente. Só que a gente está falando aqui do básico. Usa a fé e aí você vai... eu vou ao médico. Até eu estar forte ali, junto, aliado à palavra, eu não vou desprezar isso totalmente. Deu para entender? Então é isso. Com certeza, se a sua família vê que você está infartando com um problema sério cardíaco, ela não ia falar, ora aí, usa a fé. Elas iam mandar você ir no cardiologista. Então... Sim. Não vamos ser hipócrita também. Sem né? dúvida. Então, assim, a família... a pessoa também está num ponto, entendeu, de ansiedade extremo. Coisa grave, a família vai ter que internar, mas daí vai recorrer no último estágio, entendeu? Não deixar, né, a coisa... Os pais conhecem os filhos mais do que ninguém, né? Isso é verdade. Sabe o que está sendo necessário para naquele momento ali. Exatamente, foi muito bom isso aí. Renata, eu vou fazer como o pastor Carlos, é como se você estivesse aqui diante de mim. E o que eu tenho para te dizer é que você procure meditar na palavra, pedir para que Deus fale contigo através da palavra, né? E você ali meditando na palavra, virá uma palavra e ali será a sua rocha, será a sua libertação. Exato. E Deus fala com os seus. A gente não está dizendo que você está fraca na fé. Não, você está, só que não está tendo força o suficiente para se libertar desse mal. Mas que em nome de Jesus, você vai se libertar à medida que você se disponibilizar a buscar a Deus, a meditar na palavra. E é como eu estou sempre aqui com o pastor Jaime, ouvindo as pregações dele, aquela palavra que Deus falar contigo, ali será a sua libertação. Qual foi a palavra, pastor Carlos? Lucas 5:31. Não, uma outra agora de Isaías, que o senhor acabou de falar. Isaías 53. É que pelas feridas de Jesus, você já foi sarado, já fomos sarados. Então, é uma palavra para você começar a meditar. Mas espera aí, Jesus foi na cruz por mim e por Será você. que Jesus é mentiroso? E Jesus não mente, ele é real mais que o nosso respirar, porque o nosso respirar depende dele. Então, Renata, a dica é o quê? Que você pegue Deus como seu pai, como seu Senhor, como o seu médico, quer ir, vá, digamos, para mim você não está em desobediência, né? E é isso, e que Deus abençoe você aí, em nome de Jesus. Uma outra coisa, eu garanto que em todas as nossas igrejas tem gente que conseguiu vencer depressão, ansiedade, usando a fé, não desprezando a medicina. Mas eu garanto para você, em todas, sem medo de errar, em todos os nossos trabalhos tem gente que venceu. Lá em Jundiaí tem muita gente que venceu, em Campinas tem muito, Arthur Alvim tem muita gente que venceu, tá? Porém, também vai ter gente que venceu usando a medicina, buscando ajuda médica, tá? Amém. Então, que Deus possa ajudar essa pessoa, em nome de Jesus, fazendo ali o básico, Deus vai... E hoje, até para você ir para o médico, você tem que ter uma palavra. Sim. Tem que usar a fé também. Tem que ter fé para ir para o médico. Não vai adiantar. Medicamento, você tem que usar a fé também. Exatamente. E também você... Dependente daquilo também, né? Exato. Então, tomando cuidado, fica dependente daquilo. Não, Deus me livre, nunca é bom. Então, por que não ficar dependente de Deus, da oração? Ficar dependente do envolvimento com Deus. Exato. Vai fazer bem para ele eternamente. Mas não é pecado tomar remédio, pastor. Não, sim, não é pecado. Deixar bem claro que a gente está num programa aqui, né? Deixar bem claro, porque não é pecado. Ah, meu Deus. Oh, meu pai. Gente, tem pergunta. O parquinho tá queimando aqui. Coloca lá na tela pra gente. Vamos lá. Isabel, de Cordeirópolis. Bom dia, pastores. A paz do Senhor. Todos os sábados assisto o programa Família, o Primeiro Alvo. E minha casa tem sido muito abençoada. Obrigada, Isabel. Deus abençoe, viu? Lorival Silva, aqui de São Paulo. Bom dia, paz do Senhor a todos. Toda vez assisto o programa, aprendo muito, sinto que Deus está restaurando o meu lar. Obrigada por esse ministério. Ai, que bonito, Deus abençoe, viu? Maria Socorro, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom dia, pastora Thaís, pastor Carlos, convidados. Graça e paz do Senhor Jesus. Amo esse programa, assisto todos os sábados. Deus abençoe. Ai, Deus abençoe, viu, querida? Abraço para você também. A Helena, de Senador Pompeu, Ceará. Bom dia, pastora, paz do Senhor Jesus. Como é bom acordar assim, assistindo um programa tão abençoado como esse. Não perco nenhum sábado. Deus abençoe vocês. Ai, que bonitinha. Deus abençoe, viu? Ai, que legal. É a Shirley, de Salvador. Beijo para todo esse povo baiano aí que está sempre no nosso coração. Bom dia, mais um programa
Que especial, não perco nenhum sábado, que tema maravilhoso. Conheço várias pessoas com ansiedade, já estou compartilhando. Aí, ó, aí o nosso ajudando aí as pessoas e que Deus abençoe. Foi bem democrático aqui o programa, mas isso é bom. Isso é bom porque o Espírito Santo vai convencendo as pessoas em nome de Jesus. Antes da gente saber mais um pouco desse casal abençoado aqui, vamos trazer aqui o nosso amigo, o Kleber Werneck, aqui de volta, trazendo os destaques da redação. Vamos lá. Destaques da redação. Olá, muito bom dia para vocês, pastores, e para todos que nos assistem pela TV ou nos ouvem pelo rádio, pela nossa rádio. Toda semana eu também estou aqui com os destaques da redação, as notícias do Brasil e do mundo, para você sempre ficar bem informado. E olha só, um vídeo que está bombando nas redes sociais mostra vários robôs que treinam Kung Fu. Os movimentos são tão reais que quase dá para confundir com humanos. Vejam só. Olha só, a equipe de robôs humanoides se uniu a um grupo de jovens lutadores de Kung Fu para uma apresentação no tradicional Festival da Primavera, que acontece na China. E as performances das máquinas foram bastante comentadas nas redes sociais, especialmente por conta dos saltos acrobáticos, giros complexos e movimentos sincronizados, inspirados, claro, na tradicional arte marcial chinesa. E a vantagem de tudo é que depois da apresentação os robôs não vão precisar de gelo para as articulações. E olha só essa outra história que está comovendo o mundo todo. Em julho do ano passado, no zoológico de Ishikawa, no Japão, nasceu um bebê orangotango. Ele foi chamado Punch. Logo após o parto, olha só, ele foi rejeitado pela mãe dele e ficou sozinho. Os cuidadores, então, precisaram intervir para salvá-lo. Alimentaram, protegeram e passaram a acompanhar o macaquinho diariamente. Mas havia algo que eles não podiam substituir: o vínculo materno. Então, veio a melhor das ideias. Eles deram ao Punch uma boneca laranja em formato de orangotango. E desde então, ele passou a dormir abraçado com ela todos os dias. E quando ele tem medo, aperta a boneca contra o peito com força, como se fosse um escudo. Até mesmo os animais sabem da importância de amar e ser amado. Bom, por enquanto é só, eu volto aí com vocês, pastores, e você que nos ouve pelo rádio, pela nossa rádio, pode assistir esses vídeos no nosso canal no YouTube. Até mais! Destaques da redação. Gente, Olha. ai, meu coração partiu quando eu vi essa notícia que a mãezinha não... Mas você vê, né, já é da natureza dos animais, dos seres vivos, né, ter alguém ali, ter a proximidade, então, que bacana, né? Que bom que deu certo. Mas parece que até já tem uma mãe postiça aí, pelo que eu fiquei sabendo. Parece que tem, não sei, posso estar falando bobagem O robô. aqui. Será que é O robô é bom que não cansa, né? É bom que não precisa nem treinar. É só programar e aí já tá tudo certo. Seria bom desse para lavar uma louça, né? Para fazer um... Não, vai colocar o bicho para assim. lutar, tem que ensinar ele a lavar a louça, Você sabe, limpar. 24 horas trabalhando. Não é? Né? Eu sou da vibe das mulheres de Provérbios 31. Ela dava ordem às suas servas. Boa, muito não é? bem. E aí eu preciso Daqui de a umas pouco esses servas bichos vai dessas. estar fazendo tudo, poxa. Né? Pô, sensacional. Sim, sem dúvida. Mas hoje já temos as máquinas de Já tem lavar as louça, servas, né? que são as máquinas, né? Mas ainda assim tem que... Até para tem passar, que- parece que tem máquina de passar, não tem? Tudo Será que é hoje. verdade? Só não tem dinheiro, mas... E falando em coisa... Máquina de fazer dinheiro é proibido. Só não pode. Não é disso que eu tô falando. Eu falei do dinheiro para ter as É máquinas. lavagem, é já lavagem, né? Não pode, né? Ai, gente, vamos saber mais desse casal abençoado que tá aqui com a gente hoje na bancada. Nosso amigo pastor Eduardo. Pastor, o senhor é de onde? Santa Rita do Passa Quatro, Bastana. Santa Rita, vizinho do pastor Carlos, lá, Conheço aquela Pirassununga. terra lá, minha avó morou lá. Já foi lá passear em Santa Rita do Passa Quatro, Dona? Já. Já? Gostoso Tem lá. família lá, pastor? Maravilhoso. Agora minha mãe atualmente está em Porto Ferreira, que é vizinho. Porto Ferreira também é Cidade da vizinho. Cerâmica aí, ali, né?
Então a gente morou um tempo, porque eu nasci na usina, na verdade, né? A gente morava na usina Santa Rita, Vassununga, não sei se você ouviu falar. Vassununga. Usina Vassununga, Claro que isso. já. A gente morou o tempo todo ali. Aí depois, com 22 anos, que eu vim pra Veio pra cidade. Vim pra cidade. Se não me falha a memória, minha família tem alguma história na Vassununga. Não sei se é a minha mãe que morou ali, não sei. Sua mãe deve estar assistindo, depois ela manda mensagem aqui pra gente. Isso, deve ter passado. É famosa essa, é famosa. Sim, ali a Vassununga. E era o quê? Tipo uma comunidade, assim? De... Colônia? Isso, colônia, eram né, que várias, a gente fala. eram 3 colônias grandes. 3 colônias assim E a família do senhor trabalhava ali? Isso, a gente trabalhou tanto tempo na usina, né? Usina de cana, entendeu? Então a gente O senhor trabalhou também com essa novo ou não? Sim. Sabe cortar cana? 16 anos, 17 anos. Tava fazendo o quê? Eu nunca, assim, eu trabalhei mais dentro da usina mesmo. dentro da usina. Dentro da usina, você foi aprendendo com solda, com tudo, fazer de tudo um pouco, laboratório. Ah, De que cada bom. tempo, aprendi de tudo um pouco, entendeu? Então hoje eu até agradeço por esse tipo que eu vou fazer, eu não pago pra fazer nada, né? Já A gente sabe fazer de tudo um pouco. sabe fazer de tudo um pouco, é verdade. Então, assim, tipo, naquela época eu podia, 16, 17 anos, eu comecei a trabalhar na usina. Olha Entendeu? só. Então já veio tendo aquela experiência, cada época fazia uma coisa, cada temporada estava numa área, né? Que a usina tem muito isso, ele fica colocando você aqui, daqui a Sim. pouco lá, daqui a pouco lá. E com isso você foi aprendendo tudo de bom. E a conversão aconteceu onde? A conversão aconteceu... Lá ou aqui? A conversão aconteceu na Voz da Verdade, quando eu ainda estava na usina. Né? Eu estava com, Lá, então. com 14 anos de idade. 14 anos de idade, que o meu irmão começou a ir, né, no início. Meu irmão começou a ir, começou a buscar e começou a puxar. Até eu lembro que o meu irmão começava a trazer os crentes em casa. O que aconteceu? Eu escondi debaixo da cama quando ele chegava. Ele Dia de crente, hoje ele, hoje ele tenta ganhar. Aí minha mãe falava assim, mas Eduardo estava aqui agora, ele saiu, tá debaixo da cama. Hoje é o povo que foge do pastor Eduardo. Hoje é o povo Vai que na foge visita. dele. Ou quando não pulava a janela, falava, sábado, essa hora eles vão estar aqui. Eu pulava a janela de casa e só aqui. Aí não adiantou nada, onde que está hoje? Jesus Tá no altar- pegou, né? Glória a Deus, né? Senhor hoje. Jesus. Até eu dou esse exemplo pro povo, né? Para não desistir de orar pelo filho, pela filha. O exemplo que aconteceu comigo. Fugi, escondi, está no altar de Deus hoje. Não Quando o senhor veio para onde, exatamente, com 22 anos? Com 22 anos, estava em Porto Ferreira, eu estava trabalhando numa firma de segurança em Ribeirão Preto. E ali Deus começou a cobrar, já em sonhos, sempre falando comigo, aquela cobrança, aquela coisa, aquele vazio por dentro, tipo, estava com os amigos para lá e para cá. Aí um dia eu fui ali na avenida, como é que é o nome da avenida ali? A Igreja da Graça em Ribeirão Preto. Ah, eu esqueci. Agora eu não... Mas sei. Meu Deus, ali no Campos Elísio, é São Paulo. Isso. Aí eu lembro que senti um dia falando, eu vou para a igreja. Meus amigos falaram, vamos para lá, tá, a gente preparou tudo, vai ter uma festa na casa dos amigos. Falando, eu vou para a igreja. Ah, você tá vendo careta? Não, eu vou. Aí eu lembro que eu fui lá, um auxiliar me atendeu, conversou, tudo. E olha para você ver que interessante, como que é a obra de Deus. Eu e a minha casa viramos ao Senhor. Pastor, eu fui lá, recebi essa oração, já coloquei propósito no coração de começar a buscar Deus. Aí eu vim passear em casa na outra semana. Aí minha mãe falou assim, eu estou indo numa igreja aqui. Eu estou indo na Igreja da Graça. Jesus, Que Deus maravilhoso, né? Foi Bonito. uma confirmação muito bonita. Foi. E a partir daí, teve eu lembro que cuidado. fiquei lá mais uns que um mês. Aí eu vim embora, já comecei na igreja. Cheguei na Igreja da Graça, 2 semanas o pastor me levantou de obreiro. Falei, pastor, você está de brincadeira, pastor? Acabei de... Como se parei de beber agora, parei de... Não, Mas antigamente levanta para era obra. assim. Antigamente era assim. Não, Você pastor. aceita Jesus? Você ama Jesus? Então vem amanhã de uniforme. Eu até conversando com um amigo lá de Jundiaí essa semana, que eu também levantei ele para a obra, eu falei, o Saulo se converteu, já foi para a obra, cara. A preparação dele durou 3 dias. Ele se converteu, já foi para a guerra, já Como foi outro que pregar, já foi... Jesus também, né? Outra vez, que não segue, né? Mateus lá. Exato. Ficou lá, não vai se preparar, vai fazer isso, fazer aquilo. Imagina o Saulo, 3 dias atrás, perseguindo a Igreja de Cristo, né? E agora, né, menos 3 de uma dias depois, semana, já apaixonado falando, não, pelas esse é o almas. Cristo. Não, é bem isso. ninguém Porque acreditava. a pessoa, a gente entende que quando há conversão real e o amor pelas almas já existe ali instantâneo, né? Aquela coisa das pessoas viverem o que você está vivendo, a preparação, o Espírito Santo vai preparando, né? Claro que existe, como diz o nosso amigo pastor Eduardo, tem casos e casos, né? Então, é isso aí. Mas, e glória a Deus. E aí, depois, quando é que começou a sua... Quando que veio quando que o senhor chegou aqui, em São Paulo? Não, então, capital? aí teve um O processo pastor grande rodou aí. bastante, Teve um processo... Por onde que o senhor passou? Daí eu fiquei, acho que uns 9 meses, 8 meses na minha cidade de auxiliar. Já estava até dormindo na igreja, né, na cidade, aquele prazer. E aí o pastor Kakushi, que é um japonês,
ele me mandou para Uberlândia com o pastor Geraldo de Grande, né? Que não está mais com a gente, era também. Tá na glória. O pastor de Grande está na glória. Porque o pastor de Grande, só pegar auxiliar com ele, né? Que esse japonês, pastor Kakushi, que ele tinha uma seriedade. Ficou muitos anos em Jaboticabal, né? Esse Isso, pastor, né? Entendeu? E aí ele mandou eu para Uberlândia, eu sei que eu fiquei ali em Uberlândia 6, 7 meses na sede ali com ele. Aí ele já mandou eu assumir ali em Goiás, né? Catalão, porque Catalão fazia parte de Minas. Olha. Ali o missionário tinha liberado para ele, né? Porque estava muito próximo de Minas, era bem do lado ali de Minas. É enorme, né? Isso, Ah, Minas meu é enorme. Deus, é. Aí eu fiquei, comecei esse trabalho, tá bem pequeno, e ali Deus foi abençoando, foi dando crescimento. Dali eu lembro que eu fiquei 2 anos e pouco ali em Goiás, aí eles me transferiram para Araguari, que ainda era comunidade, né? Ainda estava só fazendo trabalho de comunidade para Araguari, que é vizinho também de Minas. E aí eu lembro que eu estava um dia também buscando, madrugada, buscando a Deus, e aí o Geraldo de Grande, o pastor Geraldo, ligou para mim e falou: o médico falou você assumir São Lourenço, que foi a primeira igreja, que é o Circuito das Águas, vocês já foram lá? São Lourenço é famoso. São Lourenço, Circuito das Águas. Isso. Foi onde foi a primeira igreja. Olha Aí, só. a partir daí a gente começou a caminhar. Aí eu lembro que depois de São Lourenço, eu voltei uns dias eu voltei para Catalão, se não me engano, porque teve lá um processo lá que mandaram um pastor. Catalão é uma cidade de referência também ali de Goiás, né? Sim, Catalão, cidade forte, que conhecido. tem lá, como é que fala, montadora lá de caminhonete, né, como é que é? Ou seja, uma cidade de... Daquela que tem estrelinha lá, agora esqueci o nome. Não tem. Eu também não... Não, isso aí não tem marca, né? Isso aí, então lá tem as fábricas de carro que são bem famosas lá. E chegou aqui em São Paulo. Não, só que daí eu voltei para Catalão, que a igreja tinha caído lá, vai lá. E daí eu vim para São Paulo, fiquei uns tempos auxiliando em Araras, né? Fiquei uns tempos ali auxiliando em Araras. De Araras, eles me mandaram ali para Cordeirópolis, fiquei 2 anos Quem e era o pouco pastor também. de Araras nessa época? Nessa época, quem estava o pastor Tiago, do pastor Adete. Ah, sim. Isso, eu estava ali auxiliando ele. E aí mandaram para Cordeirópolis, eu fiquei 2 anos também, que foi uma benção lá que eu levei a igreja para o centro, em Cordeirópolis. E aí de Cordeirópolis começou a ver esse crescimento. Aí o pastor Tem Tiago... uma irmãzinha de Cordeirópolis que assiste bastante o nosso programa. E aí de Cordeirópolis, o pastor Tiago mandou para o pastor Odete, auxiliei ela, acho que uns 4 anos também, 5 anos em Piracicaba. Rodou o pastor Meu Eduardo, Deus do hein? céu. Tem que ter um programa Eu tô tentando no chegar podcast. aqui onde ele achou a Dora aqui, que eu quero chegar nessa parte. Aí vai passar por Campinas, Sorocaba ainda. Meu Deus, mas vamos adiantar aqui, gente, que a gente tem Podcast só hora. com a- Negócio Deixa eu só me despedir do pessoal da rádio. Você fica agora com a programação local. Que Deus abençoe a sua vida. Mas a gente continua pela rádio aqui em São Paulo e também com os nossos amigos de todo o Brasil pela Rede TV. Vamos Dona chegar em Dora, São Paulo, gente, que Dona eu quero Dora, mostrar e olha as só, fotos. olha a luta que foi pro pastor Eduardo chegar até a senhora, hein? Olha que guerra, olha que maratona ele fez para chegar até São Paulo. Fala aí, pastor. Foi bem desse jeito mesmo. Foi uma caminhada longa, né? Foi Mas a igual o povo última, ali. antes de São Paulo, foi Sorocaba. a Isso, região. só que foi Sorocaba. Foi de lá que eu vim pra cá. Pronto, a gente já encurtou já uma meia hora. Isso, já. Ah, mas é Cortamos o bacana, caminho, como né? disse Deus, né? Pro povo lá cortar o caminho. Mas é gostoso ouvir. O programa é legal porque é gostoso conhecer a história, né? E adora que empresária de sucesso, lojas no Brás. Depois ela passa o Instagram para você, meu amigo empresário, meu amigo lojista. Ela tem lojas assim muito especiais e abençoa muito. E ela obreira aqui da sede. Amém. Obreira. Você era de onde, Dora? Eu sou pernambucana. Pernambucana, esse sotaque boa. maravilhoso. Beijo para todo mundo aí. Estou aqui, cheguei aqui aos 15 anos, né? E Deus tem sido bom para mim aqui, inclusive aí com o pastor Eduardo, com toda essa trajetória de servir a Deus, que, igual a senhora fala, empresária, Brás, é bom. Sempre muito independente. Nada, independente é servir a Deus, né? É verdade. Porque ter a Deus, essa é a maior independência, é o combustível para verdade. tudo. Eu tenho assim comigo, tá hoje no setor de confecção, eu falo que nem nos meus melhores sonhos, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava isso. E eu vejo que foi ali de ter buscado a Deus, ter conhecido a Jesus, como a palavra diz, né? Quem busca a Deus, Deus tem o que olhos não viram, ouvido não ouviu verdade. e mente nenhuma imaginou. Então, eu jamais imaginei estar numa metrópolis dessa, estar escrevendo história. E o mais importante é servir a Deus. Né? Eu já estou com Jesus aí
com 24, hoje estou com 49, então aceitei Jesus em outra denominação. Estava aqui na sede há 17 anos, como brigadista, como recepcionista e aprendi muito de Deus aqui, tenho aprendido. E não sou pastora, pastora Thaís, eu falo, vou fazer igual a esposa de um pastor, do pastor Alencar, não, é a irmã Dora. Irmã Dora, maravilhosa, gente. A irmã Dora, eu sempre observei ela ali trabalhando, ajudando ali na... Brigada. Ela sempre atenta, parecia uma policial, ela sempre parece ali. polícia, gente, vocês não mexem com ela, não. Destacava sempre ali nos cantinhos. É que ali, o pastor Eduardo tá sentado, a hora que ele levantar parece um armário, assim, de tão grandão que ele é. Eduardo é alto. Aí é o casal certinho aqui. E casaram-se quando você tinha quantos anos? 46. 40. Ainda há esperança. Você que tem aí seus 40 e... Ok, casaram-se aqui, ó. Eu amei ver esse casal aqui. E foi juntando as escovas de dente. Você também, né, pastor? Quantos anos você tinha quando você casou? 4,8. 4,8. Ainda há esperança para a árvore cortada. Gente. Sim, pastora, e eu também não queria casar, né? E aí Jesus me Esse libertou. testemunho é bonito, que a gente não vai ter tempo de falar deles aqui, mas o testemunho é lindo de vocês. É muito maravilhoso nessa área da vida sentimental. Sim, para mim é uma bênção. Igual eu falo que não sou pastora, mas quero aprender mais e mais da palavra para ajudar as pessoas a ser a mão de Cristo, os olhos de Cristo, o ouvido de Cristo e poder ser bênção na vida das pessoas, Isso que é a coisa mais importante. E para mim é um prazer hoje estar casada com ele, né? Ai, que bonitinho. Sei que é resultado de oração, de clamar ali a Deus e foi bem assim conhecido. Passou no teste, pastora. Foi Passou no teste! Um ano ali, ó, lutando. Olha aí, velho. Só tomando café. Não, você não vai casar. Só lutando. Ele falou, você não vai casar? Falou, vamos tomar um café ali. Ah, você não vai casar? Vamos tomar um café Deus, ali. olha assim, gente, vai aprendendo. Ó, a gente tem que encerrar o programa, mas antes, vou pedir pro pessoal colocar as fotinhos. Enquanto a gente vai colocando a foto de Arthur Alvim, fala pra gente o endereço, pastor. Aí é tudo lá em Arthur Alvim, né? Isso, ali é Passa Arthur pra Alvim, gente. pastora. Amanhã tem as reuniões lá, qual horário e qual endereço? Amanhã, domingo, pastor, temos a reunião às 8 e em seguida já às 10. E depois a próxima às 18 horas. É ali na rua Maciel Monteiro, 416. 8, 10 e 18. 8, 10 e 18. Rua Maciel Monteiro, 416. Temos ali o estacionamento, né, preparado para receber a sua família. E amanhã, dia de adoração, de louvor, adoração. E venha também no café da manhã com o pastor. Café da manhã com o pastor Eduardo e a irmã Dora. É, isso aí. Olha lá, a nossa brigadista. Essa foto é bonita. Olha lá que legal. O pessoal da igreja. Isso, é a escolinha. Ai, que lindos, né? Ai, esses ministérios são maravilhosos. O conjunto de Deus louvor abençoe também, muito. então uma bênção. E o povo tá com cara de que é feliz lá, hein? Glória a Deus. Isso é importante. Somos bem recebidos, isso é muito bom. A ovelhinha tem que estar gordinha, né? É muito bom quando a gente percebe que a gente é bem recebido. Isso é muito bom. maravilhoso, isso é muito Tá bom. Então, Olha. glória a Deus, que Deus abençoe. Amanhã, Rangel Pestana com o pastor Carlos Silva. Esqueci os horários, pastor, já não tô lá. Quais são os horários? 7h30 oração, 8 horas o primeiro, depois 15 e o último às 18. Eu pregando em todos e atendendo pessoa por pessoa no final de cada reunião. E amanhã na Avenida dos Expedicionários em Campinas, que Deus abençoe todo o povo da região de Campinas, 7, 10, 2 da tarde e também às 18 horas, ali na Avenida dos Expedicionários, número 80, no centrão da cidade de Campinas. Que Deus abençoe. Gente, obrigada por ter madrugado aqui com a gente. Foi uma alegria ter vocês aqui. Falamos pouco, né? Mas foi legal, foi bem. Obrigada, Foi pastora. suficiente, né, pastor? Pois é bom. Deus abençoe vocês e continue usando você nessa Amém, programação. vocês que também. tá uma bênção, Vocês sucesso. também. Jesus. Muito obrigada, eu me sinto honrada por esse convite, aprendendo aqui. Ah, meu Deus! Que Coisa bênção. boa. Deixa eu ir embora que já tô expulsando a gente aqui. Beijo! Agora, show da fé com o missionário R.R. Soares. Tchau, Deus abençoe. Tchau. Deus é bom, Deus é luz, Deus é Pai do nosso Salvador, Jesus. Deus é paz, Deus é amor, só Deus é digno de honra e de louvor. Com alegria no Espírito, eu servirei a
alegria cantarei, com alegria cantarei, com alegria cantarei a Jesus, Rei dos Reis. Com alegria cantarei, com alegria cantarei, com alegria cantarei, louvores ao Rei. Com alegria cantarei, com alegria cantarei, com alegria cantarei a Jesus, Rei dos Reis, a Jesus, Rei dos Reis, a Jesus, nosso Rei, a Jesus, nosso Rei, a Jesus, nosso Rei. Família, o primeiro alvo.